Oi, gente. Essa notícia da morte do senador Major Olímpio veio há poucos minutos ao meu conhecimento e entendo que é importante fazer um vídeo tratando dessa questão, não apenas da morte dele em si, mas o fato dele ter sido contra o lockdown, dele ter feito aglomeração. Isso precisa ser dito nesse momento. É claro que meus sentimentos estão com a família dele, eu não desejo mal a ninguém, não tenho ódio no meu coração contra pessoas que fizeram isso, eu tenho apenas divergências muito profundas, e é esse tipo de responsabilidade é, não pode ser defendida. A gente tem que ser claramente contra esse tipo de postura, mesmo diante, ou talvez até especialmente diante desse acontecimento, né? O senador Major Olímpio teve morte cerebral após Covid-19, né? O parlamentar estava internado no dia 2 de março em um hospital de São Paulo. Ele deixa esposa e dois filhos. Ele era ex-instrutor de tiro, ex-PM, foi deputado federal e estadual antes de ser senador. A gente sabe que ele fez campanha para Jair Bolsonaro, depois rompeu com ele, não é? Mas eu quero lembrar algumas coisas, né? Após a aglomeração, essa reportagem do Correio Brasiliense, 3 senadores são diagnosticados com Covid-19. Né? Vamos à reportagem aqui. Após romaria de prefeitos no Congresso em busca de recursos para emendas, 3 senadores, vamos ver aqui a data da publicação, olha só, dia 2 de março, não é? Após romaria de prefeitos no Congresso em busca de recursos para emendas, 3 senadores anunciaram essa semana terem recebido o diagnóstico positivo para a Covid-19. São eles, Major Olímpio, do PSL, Alessandro Vieira, do Cidadania, e Lacier Martins, do Podemos. Né? Então, eles participaram dessa. Né, o líder do PSL na casa, o Major Olímpio, divulgou ter sido infectado pelo vírus. Né? Nesse momento, no dia 2 de março, ele estava em isolamento domiciliar apenas com sintomas leves, mas a gente sabe o que é que foi que aconteceu, né? Enfim. E aí tem os detalhes dos outros, né? Aí a gente vai para essa reportagem aqui, no último segundo, né? Que vítima da Covid-19, Major Olímpio participou de ato contra lockdown. O senador era crítico assíduo do governador de São Paulo, João Dória. Eu também sou crítico de João Dória, mas não por causa da pandemia, né? Minhas críticas ao João Dória são de outra natureza, né? Mas ele estava criticando o João Dória por causa dos atos de lockdown defendidos por ele e tal. E de outros governadores que adotaram medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19. Né? O senador, que faleceu nessa quinta-feira, participou de uma manifestação contra o lockdown em Bauru, em São Paulo, dias antes de ser internado para tratar a doença. Ou seja, ele participou de uma manifestação contra o lockdown dias antes de ser detectado ele próprio com a doença. Né? O parlamentar, que antes de romper com Bolsonaro ajudou a eleger, era contra as medidas de restrição que visavam a conter o avanço do Covid e era crítico dos governadores que as adotavam. Sendo que os governadores que adotaram essas medidas foram eles, diferentemente do que algumas pessoas dizem, que salvaram vidas. Vidas foram salvas porque alguns prefeitos e alguns governadores realizaram medidas de lockdown. Araraquara, não é? Foi uma prefeitura de Araraquara que conseguiu, através de medidas restritivas, achatar e reduzir drasticamente a curva de infectados e a quantidade de mortos. Essa é a realidade, nua e crua. E quem promoveu a aglomeração, quem foi contra o lockdown e quem favoreceu maior circulação de pessoas, essas pessoas contribuíram ativamente para a morte de outros seres humanos. Se te dói ouvir a verdade, né? Se tiver alguma pessoa que defende esse tipo de coisa e sente uma dor em ouvir essas verdades, né? Verdades inclusive que envolvem a morte do próprio Major Olímpio, eu lamento, mas o meu compromisso é com a verdade. Eu lamento, mas o meu compromisso é com a verdade e o meu compromisso maior, inclusive, também é com a vida dos brasileiros. É com a vida das pessoas. Tem gente dizendo, inclusive eu vi um comentário agora no meu canal, dizendo que governadores que estão fazendo lockdown estão prejudicando a vida das pessoas por causa de que estão limitando as pessoas irem para o emprego e ganhar dinheiro e as pessoas vão morrer de fome.
Para combater a fome, existe uma política clara do auxílio emergencial que deveria ser retomado no valor de R$ 600. Prefeituras e governo do estado, como eu criei um abaixo-assinado aqui no canal, tem que desenvolver programas de renda solidária já, para garantir que as pessoas sobrevivam e que fiquem em casa. Porque quando você abre, quando você não tem lockdown, quando você não tem distanciamento social, que é o que está acontecendo em muitos lugares no Brasil, nós temos explosão de mais de 3 mil mortos por dia. Mais de 3 mil mortos por dia devido ao coronavírus. E isso é um absurdo. E quem é contra o lockdown está jogando do lado do vírus. Está jogando do lado. Quem está contra a medida de distanciamento social nesse momento está atuando politicamente do lado do vírus. Está contribuindo para esses fatos. Eu não tenho mais paciência com esse tipo de coisa, não, gente. Não tenho mesmo. Eu tenho visto comentários das pessoas dizendo: ah, mas quem está. Gente, quem está contribuindo para a morte seriam governadores. Não. Os governadores e os prefeitos que estão agindo assim estão garantindo vidas. E se eles fizerem como Edmilson Rodrigues está fazendo em Belém, criando o programa social Bora Belém, ele está garantindo ainda mais vidas. Porque está criando condições para as pessoas mais pobres ficarem em casa, que são as pessoas que têm maior dificuldade de ficar em casa, porque são as pessoas que dependem da sua sobrevivência do trabalho diário. São as pessoas mais pobres, a classe trabalhadora e a classe média-baixa brasileira. E por isso que atitudes como a do Edmilson Rodrigues em relação ao Bora Belém são atitudes que garantem a sobrevivência das pessoas. E é isso que se espera de políticos nesse momento. Não que façam aglomeração, não que sejam contra o lockdown, não que critiquem governadores e prefeitos. E eu espero de verdade que o exemplo trágico do Major Olímpio, e eu não comemoro a morte dele, não, eu lamento dele e da família dele, o sofrimento daqueles que ficaram. Eu espero que sirva de exemplo para que outras pessoas acordem, para que outras pessoas percebam a gravidade do que nós estamos vivendo e a necessidade de políticas, sim, de lockdown, sim, de distanciamento social, sim, de uso de máscara, sim, de vacinação em massa e políticas, e nós não defendemos medicamentos que não têm comprovação científica. Coisa que esse governo, que o Major Olímpio ajudou a se eleger, embora depois ele tenha rompido, fizeram e defenderam. Eu espero de fato que as pessoas acordem e compreendam a necessidade e a gravidade do momento que nós estamos vivendo. E é isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Né? Meus sentimentos estão com a família do Major Olímpio. Eu não nutro ódio pelas pessoas, mas eu também não vou falsear a realidade. Não vou dizer que ele foi a favor do lockdown quando ele foi contra. Não vou dizer que ele não fez aglomerações quando ele fez aglomerações. O fato dele ter falecido é lamentável e não muda essa realidade. Não muda mesmo. E não muda a realidade de que fazer aglomerações e que ser contra o distanciamento social está custando vidas. Não só dele, mas de mais de 280 mil brasileiros. Isso em números oficiais. Eu suspeito que os números reais, que a gente não tem como saber por causa da subnotificação, são muito maiores. O número de casos se estima que é de 5 a 6 vezes maiores do que os números oficiais. E o número de falecimentos também é maior. Enfim. A gente se vê no próximo vídeo, gente. Eu tinha um outro vídeo planejado para esse momento, mas eu tive que adiar para amanhã por causa disso. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.